Nós vamos agora, irmãos, tratar sobre o princípio do cessacionismo, tendo tratado um pouco com vocês na primeira palestra acerca da revelação, como ela se estabelece na história e como Deus tem um propósito último e que por causa disso a revelação ela chega a uma conclusão, isto é, chega a um fim num tempo determinado. E nós entendemos quando o cano é encerrado, encerra-se a revelação, consequentemente a redenção permanece operando, porque é por meio da pregação dessa palavra que leva, que o indivíduo que é perdido é salvo, aquele que está morto passa a reviver. Agora, o que nós vamos tentar abordar com vocês aqui, irmãos, é sobre o conceito básico da cessação, isto é, do próprio cessacionismo. Preste atenção nesse primeiro ponto que eu quero colocar com vocês aqui, irmãos. Existe um argumento, não é, que descreve como, podemos dizer assim, uma falácia de fato. Dizer assim, ora, não há um texto prova, nenhum texto neotestamentário que ensine a cessação, ou a doutrina de que os dons extraordinários terminaram. E o que vai acontecer com isso? Alguém diz assim, olha, não há um versículo, não há um texto que defina isso, logo nós podemos então afirmar que pela falta de um texto a revelação não acabou e os dons extraordinários ainda permanecem no dia de hoje, não é? Esse é um ponto extremamente significante, não é? Porque o conceito de restauracionismo, o conceito de que os dons ainda permanecem ou vão ser trazidos de volta à vida da igreja, irmãos, esse tipo de análise pretende dizer que o incomum e miraculoso são biblicamente normais e normativos, portanto, eles vão continuar. É dizer que o milagre, as revelações que estão associados a eles, os dons, o dom de língua, dons de cura, tudo isso que pertence à natureza desse caráter da revelação, uma vez que não há um versículo bíblico que defina isso, logo eles vão dizer, nós não podemos afirmar que cessou, então eles continuam até os dias de hoje. E aqui nós podemos caminhar de duas formas para buscar entender isso. Primeiro, há um texto de fato que trate isso? Primeira pergunta. Mas a segunda pergunta é, será que eu preciso apenas de um texto ou eu preciso entender a natureza dos dons? Se eu entender a natureza dos dons, isso resolveria o nosso problema? Talvez, eu penso que sim, resolveria a questão em tela. Então vamos começar da seguinte maneira, irmãos. Nas Escrituras, os dons extraordinários parecem limitar-se a uns poucos e breves períodos na história bíblica, nos quais servem, e aqui eu estou citando as palavras de Sinclair Ferguson, nos quais servem como sinais confirmativos da nova revelação e de seus embaixadores, e como meio de estabelecer e defender o reino de Deus de maneira magistralmente significativa. Sinclair Ferguson está afirmando que parece isso, irmãos, que os dons eles se limitam a um breve período na história bíblica e que servem como sinais de confirmação. Ora, fora dessa perspectiva aqui estabelecida, irmãos, alguns milagres bíblicos seriam triviais e quase no nível de truques mágicos. Somente dentro desse contexto do reino é que faz sentido um machado flutuar ou uma moeda surgir na boca de um peixe. Isso seria corriqueiro, isso seria do dia a dia da vida da igreja. Se não tivesse isso associado a um caráter revelacional e que isso então teria o seu fim próprio, seu objetivo próprio. As eclosões dos dons e sinais miraculosos no Antigo Testamento foram, ainda citando Sinclair Ferguson,
falando em termos gerais, limitados ao período da história da redenção, nos quais uma nova era de revelação pactual era atingida, e durante a qual o reino de Deus necessitava de defesa especial contra o perigo de aniquilamento depois ou pelos poderes das trevas. Preste atenção, por exemplo, no tempo de Êxodo, no tempo do Êxodo, irmãos. A entrada na terra prometida, o estabelecimento do povo naquela terra, o tempo de Elias e Eliseu, o estabelecimento do ministério profético e os dias do exílio. É natural que Deus continuasse a operar poderosamente em outros tempos, às vezes de maneira extraordinária. Mas isso nunca aconteceu sempre assim. Isso nem sempre aconteceu assim. Presume-se tampouco que tivessem continuado inalterados mesmo ao longo da era da história da redenção, que eles mesmos inauguraram. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê os milagres de Jeremias? Onde estão os milagres de Obadias? Cadê os milagres de Malaquias? E Amós? E os demais profetas? Por que não se narra os milagres desses profetas? A própria Escritura, irmãos, evidencia que na natureza de cada caso, esses sinais especiais funcionaram temporariamente de maneira confirmatória, para que fosse estabelecido o reino no contexto de uma nova época dos propósitos divinos revelados. Olhe para o Antigo Testamento e você vai ver isso. Agora venha para o Novo Testamento. A obra de Cristo e dos apóstolos, todas elas foram confirmadas, sabe como? Por sinais e prodígios. Jesus o Nazareno, Atos 2, 22. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. É o que está descrito em Atos 2. Cristo falou no meio deles, né? Jesus o Nazareno foi aprovado por Deus diante de vós. Sabe como? Com milagres, sinais e prodígios. O próprio Cristo foi aprovado no meio de vós com esses sinais e prodígios e milagres. Semelhantemente, olhe para Paulo e Barnabé, irmãos. Falaram, e aqui você vai encontrar em Atos 14, verso 3. Atos 14, verso 3. Vai ser dito assim: ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Veja, Paulo e Barnabé é dito assim: ousadamente no Senhor, o qual confirmava. Veja o detalhe, aquilo que eles diziam era confirmado como? A palavra da graça era confirmada, sabe, por sinais e prodígios. A revelação, ela era acompanhada por sinais e prodígios, como o texto claramente diz. Em Romanos, no capítulo 15, meus irmãos, no verso 18 a 20, você vai ver que Cristo fez grandes realizações através do apóstolo Paulo. Ele diz assim: para conduzir os gentios à obediência. Romanos 15, 18 a 20. Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Uma vez mais, o novo avanço é significativo, irmãos.
quando a igreja está avançando, o reino de Deus está adentrando na história, ele é marcado por sinais e prodígios, porque a mensagem que era proclamada ali carregava os sinais. Cristo foi assim, os apóstolos também fizeram a mesma coisa. Por que nós trabalhamos o conceito de revelação que tem um fim, para que você entenda, irmãos, que o fato de ter um fim não é apenas a revelação, mas o meio que Deus se revela, a maneira como Ele se revela, os sinais e prodígios que estavam associados àquilo também chegam ao fim, porque o propósito, como foi concluído, foi entregue a palavra revelada à igreja, que é a Santa Escritura, irmãos. De acordo com esse princípio, esses fenômenos aqui inusitados serviam como sinais de confirmação, irmãos, de confirmação, né? Nós já lemos isso em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, verso 12. O apóstolo Paulo vai claramente dizer, não é? As coisas que caracterizam os apóstolos é sinais, prodígios e milagres. Eu apresentei aqui as minhas credenciais para vocês. Aqui são as minhas credenciais. Isso, irmãos, tem implicações tão profundas. As igrejas que dizem ter nova revelação, essas igrejas são aquelas que dizem fazer milagres e sinais e prodígios. Por quê? Porque é a mesma natureza. É a mesma natureza. Certa vez um amigo disse que foi a uma igreja dos Estados Unidos, de Benihim, e ele foi buscar um amigo dele que frequentava essa igreja, e ele demorou, então ele entrou e foi para o culto ali, para aquela reunião, culto não, foi para aquela reunião, e chegou lá, naquele local, Benihim estava falando naquele contexto, e aí ele citou alguma coisa que Adão havia dito no Éden, que não estava registrado na Escritura. Aí, quando eles saem, entram no carro para conversar, o amigo então pergunta a ele, isso que ele disse não está escrito na Bíblia, Adão nunca falou isso. Aí o colega falou para ele, tá sim, é você que não sabe a Bíblia. Ele disse, não está, e abriu a Bíblia lá, leu com ele, disse, não está. Ele disse, pode não estar, mas se ele falou, é verdade. A autoridade revelacional, o que ele diz é a verdade. E por que é amparado? O que ampara isso? Os aparentes sinais e prodígios. Por isso, muitos são levados a esse equívoco, irmãos. O ministério apostólico e as confirmações especiais se acham inextricavelmente associados. Vou repetir, o ministério apostólico e as confirmações estão intimamente relacionados. A significação específica atribuída aos fenômenos, irmãos, vão se relacionar ao que é mais característico do ministério apostólico em seu aspecto fundamental. Em seu aspecto fundamental. Quando nós olhamos para o que nós acabamos de ver, o cano foi revelado e foi concluído. Mas preste atenção, na natureza do dom, como vimos, ele está intimamente ligado ao elemento revelação. Se a revelação ela vai ser concluída, isso vai ter um fim, porque está linkada a ela. Eu vou mais uma vez repetir as palavras de Sinclair Ferguson. A função primária desses dons em si, diz ele, sugere sua não permanência. Eu vou repetir.
a função primária desses dons em si sugere sua não permanência. Olhando para o cenário bíblico, histórico que acabamos de ver na palestra anterior, seria equivocado esperar que a cessação desses sinais confirmatórios fosse sincronizada com a morte do último apóstolo, como se deve assumir que a aceitação do cano bíblico fosse datado no momento em que o último livro do Novo Testamento fosse primeiramente lido. Na natureza do caso, tal cessação seria tão gradual como a reunião e estabelecimento do cano. Nesse sentido, a cessação gradual desses dons segue o padrão que sugere sua significação interior. Assim como o cano está sendo fechado, gradualmente esses dons estão cessando, estão parando. E aqui nós vamos para o texto talvez mais complexo de todos, e eu tenho o meu ponto de vista, mas eu não quero nem trabalhar com esse meu ponto de vista, eu quero trabalhar com outro ponto de vista desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, irmãos, quando diz: quando vier a perfeição, o imperfeito desaparece. Quando vier o perfeito, então, o perfeito, o imperfeito desaparece. 1 Coríntios capítulo 13, verso 10, que é o texto que leva a muita discussão. O que é o perfeito? Então, quando chegar o perfeito, como é que a boa parte dos teólogos do passado entendiam? Isso se referia ao cano. Quando o cano fosse terminado, não haveria mais necessidade desses dons. E aqui é importante entender, irmãos, que aqui é parte integral, né? Quando vier a perfeição, o imperfeito desaparece. E aqui é entendido, por boa parte dos cessacionistas, uma referência à completude do cano bíblico, que é como eu entendo. E com ele a cessação dos dons especiais dos quais a profecia, línguas e conhecimentos revelatórios são representativos. 1 Coríntios 13, verso 8. Então veremos face a face e não por um pobre reflexo. 1 Coríntios 13, 12. Aqui a tela de fundo é Números, capítulo 12, 8. A referência é a intimidade de Moisés face a face, uma comunhão com Deus não enigmática. O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês. Veremos face a face. Deixa eu colocar para vocês da seguinte maneira, irmãos. Se você abrir sua Bíblia lá em Números, eu queria que você voltasse comigo para Números capítulo 12. Lá em Números 12 eu tenho a seguinte história. Eu tenho a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Eles se levantam ali, porque Moisés é o profeta de Deus, e Miriam e Arão ali, eles vão se colocar naquele contexto para se levantar contra o servo de Deus, naquele mesmo contexto. Ora, o que isso tem de tão importante aqui para nós? Deixa eu colocar da seguinte maneira, irmãos. Miriam, ela é aquela que talvez tenha iniciado todo o processo de rebelião. E ali, naquele momento, eles levantam uma lebre. Ora, Deus não fala só por meio de Moisés, Ele fala por nós também. E eles se dirigem lá à mulher cuxita, tudo indica que é sua esposa mesmo, que era uma midianita. Então eles levantam a questão, ele casou com uma midianita e Deus não fala só por ele, fala também por nós. Aí Moisés fica calado e eles se rebelam. Deus pega e os chama Arão, Miriam e Moisés da tenda e vai falar com eles abertamente. E ali naquele momento, você vai ver o texto, acontece um detalhe riquíssimo. Acontece que Deus diz o seguinte: se há profeta no vosso meio, eu falo através deles e com eles por sonhos e visões. É assim que eu falo com ele. Aí ele diz: mas não é assim com meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. O que está em jogo aqui não é a natureza da revelação, nem a verdade. A verdade aqui não é a questão.
Alguém diz assim, mas pastor, é estranho, porque em outro momento Deus vai dizer, ninguém pode ver a Deus e viver. Quem vê a Deus face a face vai morrer. É porque face a face aqui não significa ver a Deus como redentivamente, aqui como profeta, como modelo de comunicação. Ver a Deus face a face é impossível, porque Ele é perfeito, santíssimo, e eu sou pecador, nós morreremos. Mas agora Deus, face a face aqui significa que Deus não fala comigo ou com Moisés por meio de sonhos e visões, Ele fala diretamente com ele. Já com os outros profetas Ele fala por meio de sonhos e visões, mas com você não é assim que eu falo. O grande profeta Isaías, que revela a glória do Evangelho de Cristo, Isaías teve visões e sonhos. Não se diz que Deus falou com ele face a face, porque ali o conteúdo é glorioso, mas o modelo da comunicação não é esse que prevalecerá. O que vai prevalecer é o que é face a face. Daí você vai encontrar Deuteronômio no capítulo 18, no verso 15 a 18, onde Moisés vai dizer o seguinte: Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a ti. Deus vai levantar um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta vocês devem ouvir. Lá em Atos, no capítulo 2, quando se refere a Cristo, diz: se cumpriu a profecia de Moisés, de Deuteronômio, de que Deus traria um profeta semelhante a Moisés, que falaria face a face. Entende? Há um modelo que vai acabando e vai apontando para outro, onde sonhos e visões cessarão, e o modelo é face a face. Nós veremos. O que nós temos aqui no texto, em Números, irmãos, essa intimidade de Moisés face a face, é uma comunicação com Deus não enigmática. Mesmo o conhecimento que Moisés tinha de Deus era enigmático em comparação com o que veio então na nova revelação pactual. Veja, ele tinha um conhecimento que aparentemente não era enigmático, mas mesmo Moisés, que apontava para uma revelação, para um modo de revelar superior, ainda é enigmático. Como é que eu sei disso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12 e 13, quando ele descreve que Moisés é inferior ao que vem depois dele, que é Jesus Cristo. Literalmente nós temos ali. Daí argumentar-se que esta perfeição ou completude, não é, a nova revelação, seria acompanhada da cessação da profecia e o falar em línguas, o que é imperfeito. Isso cessaria, e agora nós ouviríamos apenas a Cristo. Aí você vai para Hebreus capítulo 1. Deus falou com a igreja de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Hoje Ele nos fala pelo Filho. A variedade de formas agora é apenas por meio de Cristo. Um modelo que chega ao fim. Mas se você insistir que 1 Coríntios 13 fala acerca da volta de Cristo, e que é isso que é o ponto em tela, não é? Seria esse o ponto em tela. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui, irmãos, e aqui eu vou ler uma paráfrase feita, não é, pelo autor de 1 Coríntios 13, 8 a 12. Veja o que é que ele diz. Veja a paráfrase. O amor nunca chegará ao fim, visto que Deus mesmo é amor, mas os dons especiais, como a profecia e falar em línguas, bem como palavra de conhecimento, têm um fim determinado, já que eles são apenas modos temporários em que o Deus de amor se nos faz conhecido.
No momento, o conhecimento de Deus que recebemos da profecia, das línguas e das palavras, do conhecimento, só nos proporciona um conhecimento fragmentário de Deus. Quando tivermos o quadro completo, estes dons perderão sua função. Quando chegar à perfeição, a imperfeição se esquivará. Como dizem, o homem crescido renunciará seus brinquedos infantis. Quando eu era menino, eu falava como menino. Depois que deixei de ser menino, deixei das coisas próprias de menino. As coisas antigas passaram. Ora, nós saberemos que a maioria dos exegetas vão rejeitar esse pensamento, hoje em dia. J. Carson, famoso J. Carson, né? Um continuista que se chama moderado, que é o pior, né? Porque é melhor o escancarado. Esse é o moderado, porque o escancarado adentra por meio do moderado, né? Mas J. Carson, um continuista moderado, observa que estas palavras não significam necessariamente que um dom carismático não poderia ser descartado, como o não pode a parousia, isto é, como eu não posso descartar a volta de Cristo, eu não posso descartar a ideia de um dom carismático na igreja hoje. Richard Geffen, outro que eu citei no início, uma obra espetacular, Perspectiva sobre Pentecostes. Essa obra precisa ser lida, muito, muito boa. Richard Geffen diz o seguinte, né, que é um cessacionista, ao sustentar que o horizonte em vista na expressão perfeição é o regresso de Cristo, afirma ser gratuito argumentar, à luz desta passagem, que os dons mencionados continuam até a parousia. Tal ponto de vista, diz ele, diz Geffen, lê Paulo tão explicitamente em termos dos resultados oriundos da controvérsia atual sobre os dons espirituais. E aqui é interessante, porque você está vivendo um embate hoje, aí você quer ler Paulo à luz desse embate. Você tem um problema hoje, você quer que Paulo responda esse problema hoje, simplesmente imaginando que Paulo está preocupado com as mesmas questões que eu estou preocupado hoje. E aí Geffen diz o seguinte, lê Paulo tão explicitamente em termos dos resultados oriundos da controvérsia atual sobre os dons espirituais. Aqui Paulo não é orientado para a distinção entre o período apostólico fundamentalmente presente e o período além. Ao contrário, ele tem visto o período inteiro até o regresso de Cristo, sem levar em conta se as descontinuidades podem ou não intervir durante o curso desse período, no interesse de enfatizar a qualidade durável da fé, da esperança e especialmente do amor. Ele está dizendo, quando você lê esse texto e diz, é Cristo que está voltando, que é o que Geffen defende, que ali também há parousia, ele diz, por que eu tenho que ler aqui que ele está defendendo que esses dons vão permanecer até a volta de Cristo? Ele diz, como é que eu respondo isso? Pela primeira palestra, pela natureza da revelação. Isto é, se a revelação ela tem um processo e vai ser concluída, e a revelação ela tem uma marca, ela tem uma declaração específica, isto é, quando ela é dada, existem milagres, dons extraordinários envolvidos. Logo, se ela chega ao fim, eu vou interpretá-la pela natureza da revelação, não pelo retorno de Cristo, porque o retorno de Cristo é revelação. O retorno de Cristo é revelação. Pasmem, irmãos, Gerhard Voss, que eu citei na primeira palestra, defende uma tese que eu concordo 100%. Ele diz, haverá nova revelação quando Cristo retornar e os nossos olhos se abrirão, aquilo que aguardávamos veremos, então nós seremos inundados por uma gloriosa revelação. Mas é importante dizer, nada daquilo que veremos seria necessário para a minha salvação hoje, porque tudo que é necessário para a minha salvação hoje
me foi dado no texto sagrado. No texto sagrado. Isso é precioso, eu diria, porque aqui eu vou lidar com esse tema à luz da natureza da revelação. Para mim, o ponto em tela é, se eu entendo a natureza da revelação, eu entendo a função dos dois especiais. Assim que termina a revelação, termina esses dons. Não há necessidade. Ou então eles vão permanecer à parte da revelação. Isto é, eles não fazem parte. Se Deus faz questão de conectar as duas coisas, porque eu vou separá-las? O que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. E aqui, essas minhas palavras agora fazem coro à palavra do autor que diz: se o Novo Testamento não faz um pronunciamento específico, então a função desses dons terminará sua longevidade. Vou repetir: se o Novo Testamento não faz um pronunciamento específico, então a função desses dons determinará a sua longevidade. Qual é a função dele? Terminou a revelação, termina a sua função. Literalmente isso, né? Os continuistas, irmãos, eles não vão fazer conta suficiente do fato de que o Novo Testamento, propriamente dito, divide os últimos dias em dimensões ou períodos apostólicos e pós-apostólicos. Há em vista um período de assentamento da fundação, caracterizado pelo ministério dos apóstolos e profetas. E há um período pós-fundação, pós-apostólico, como se acha implícito em Efésios 2, verso 20. Vamos abrir esse texto, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 20, irmãos. Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim a palavra de Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas. Os fenômenos de milagres e dons espetaculares, nós não devemos nos admirar, irmãos, que esses dons ocorram no primeiro período e que não se destinavam a ir além dele. Não mais que os milagres de Moisés, Elias ou Eliseu continuaram a ser realizados por seus dotados sucessores. Os milagres que eles fizeram não foram repetidos pelos seus sucessores. Da mesma forma, os milagres que Cristo e os apóstolos fizeram não são repetidos pelos seus sucessores. Esquece-se ainda um outro detalhe, que o resultado das atestações miraculosas do Evangelho não é peculiar à igreja contemporânea, nem é a posição cessacionista uma invenção de Warfield, ou uma mera reação aos desenvolvimentos do século XX. Era um elemento maior e crítico nos debates que emergiram no século XVI, durante o tempo da Reforma Protestante. Vocês acham que o problema é agora com os pentecostais? Não, irmãos. O capítulo 1 da Confissão de Fé, ele nos ajuda claramente com esse detalhe, não é? O capítulo 1 da Confissão de Fé, você vai perceber aqui a seguinte parágrafo primeiro da Confissão de Fé, do capítulo 1. Preste atenção nas palavras da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, primeiro parágrafo. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes
para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável, veja, irmãos, isto torna indispensável a Escritura sagrada, tendo cessado, veja a linguagem da confissão, uma vez que a Escritura foi completamente entregue à igreja, foi cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Você sabe que na Reforma surgiram chamados reformadores radicais, né? Tem uma obra, irmãos, de Matthew Barrett, que foi traduzida para o português agora pela Cultura Cristã, Somente as Escrituras, que é uma série espetacular, série por sinal, que é os 5 solas, né? Muito boa a série por sinal. Essa obra de Matthew Barrett, ele tem um capítulo nessa obra que ele chama a radicalização da Bíblia. E aí ele vai tratar aqui de vários casos em particular. Ele vai pegar um exemplo, 2 exemplos, eu vou me deter em um. Preste atenção, naquela época da Reforma, não é um problema nosso hoje, era um problema da Reforma. Ele diz o seguinte, Matthew Barry diz assim: o espiritualista Thomas Manser, que viveu de 1489 a 1525, colocava o Espírito contra a Bíblia, elevando as novas revelações vindas do Espírito acima do antigo texto escrito. Barrett continua no seu registro histórico: a Escritura, ele protestava, nada mais é que tinta no papel. Bíblia, Babel, bolha, palavras dele. Bíblia, Babel, bolha. Segundo Manser, o que precisamos hoje é que Deus fale novamente, com novas revelações, assim como fez com os escritores da Bíblia no tempo deles. Ele reconhece que Deus fez isso no tempo deles. Aí ele diz: o que eu preciso hoje é que isso volte a acontecer, que ele fale de novo novas revelações. Isso, preste atenção, né, irmãos, que esse rapaz, se nos nossos dias, você sabe que ele foi seminarista de Lutero. Falarei sobre isso jamais em escolha de seminaristas, né? Segundo Manster, é isso que nós precisamos. Preste atenção ainda, irmãos. Precisamos de um novo Daniel, diz ele, que não seja conduzido pela Escritura, mas pelo Espírito, com confiança. Manser proclamava ser ele um novo Daniel. Precisa-se de um novo Daniel, eis-me aqui, diz ele. Contudo, na sua posição, Manster não diferia muito de Roma, pois ambos concordavam que a Bíblia não era suficiente e precisava de um intérprete infalível e inspirado. A igreja de Roma diz: é o magistério que tem o poder disso. Manster diz: é o Espírito falando em mim que vai fazer isso. A confissão de fé vai dizer: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O maior intérprete da Escritura é ela mesma. Ela mesma. Mas ainda continua, meus irmãos, por favor, ele diz. A diferença era que, embora Roma afirmasse que a infalível tradição era a solução, Manser acreditava que o profeta da paz do Espírito seria a resposta. O que precisamos hoje, dizia, é o novo Elias, o novo Daniel, a quem é concedida a chave de Davi, para que abra o livro selado com 7 selos.
coisa, irmãos. Como Lutero respondeu a esse indivíduo? A princípio, diz Matthew Barrett, Lutero o havia recomendado para o ministério. A gente comete erros, viu, irmãos? É bom botar isso em tela. Precisa caminhar bem. Mas com o decorrer do tempo, veio a chamá-lo de Satanás de Alders. O indicado ao ministério de Lutero chegou a ser chamado por Lutero Satanás de Alders. Roland Benton capta com precisão a frustração e a repugnância de Lutero por esse homem. Lutero dizia: Münster prontamente encontrou na própria Bíblia a base para a sua visão do Espírito, onde lemos: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lutero respondeu que, obviamente, a letra sem o Espírito é morta, mas não é possível separá-los. Assim como a alma não se separa do corpo, aos olhos de Lutero, a verdadeira ameaça de Münster era ter destruído a singularidade da revelação cristã no passado, com sua exaltação da revelação no presente. Não pensem que milagres, sonhos, visões, línguas estão dissociados de novas revelações. Elas andam de mãos dadas. De mãos dadas. Deixa eu concluir as palavras de Lutero aqui. Münster exaltava o Espírito acima da história. Münster exaltava o Espírito acima da histórica palavra escrita, levando Lutero a concluir que Münster havia engolido o Espírito Santo com penas e tudo. A experiência espiritual, interior, introspectiva e subjetiva, tomaram o lugar da história e objetividade bíblica. Münster não defendia a doutrina da sola escritura, mas da sola experiência. Era essa a base da sua doutrina. Se eu não posso provar, como dizem alguns, por um texto que os dons cessaram, prova-se pela natureza da revelação. Ela chega a um fim, com ela os meios que Deus usou para se revelar à igreja. Hoje Ele fala por meio de Cristo, seu Filho. Na última palestra, após o intervalo, nós vamos voltar, e aí vai ser um tom mais pastoral, prometo não brigar muito. Eu vou falar um pouco sobre a cura, as enfermidades. Como a igreja do Senhor hoje ainda pode orar pela cura dos enfermos. E como nós não devemos orar, e como devemos orar. O que é que a Bíblia nos ensina acerca disso? Tá bom? Será esse o nosso tópico na terceira e última parte do nosso estudo.